Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse tempo pascal. Nesta semana nós tivemos esta grande graça de estarmos no Evangelho de São João, o capítulo 6, que fala da multiplicação dos pães, e depois Jesus declara que ele é a verdadeira comida e o seu sangue é a verdadeira bebida. Ou seja, Jesus começa a mostrar para os apóstolos que a Eucaristia vai fazer parte da vida dele e de toda a igreja. A Igreja Católica, sem a Eucaristia, ela se torna uma seita protestante, que crê até em Jesus, que crê na Santíssima Trindade, mas não crê na presença de Jesus eucarístico. E por não crer na presença de Jesus eucarístico, não acredita no sacrifício da Santa Missa, o sacrifício único e perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo, que lá no capítulo 11 da carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer que esse sacrifício ele precisa acontecer até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E os primeiros cristãos ali com os apóstolos, eles realizavam o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós estamos aqui praticamente no final deste capítulo. Estamos João capítulo 6, do versículo 60 até o 69. E o que foi que aconteceu aqui? Vamos relembrar. Jesus estava com uma multidão, já estava ali chegando a noite, era o finalzinho da tarde. Jesus disse: como é que nós vamos alimentar esse povo? De repente, conseguiu-se 5 pães e 2 peixes. O discípulo ficou ali duvidando: como é que nós vamos alimentar 5.000 homens somente com 5 pães e 2 peixes? Jesus fez um milagre e alimentou toda aquela multidão só com 5 pães e 2 peixes. O grande milagre de Jesus, mostrando o seu poder, mostrando que ele é Deus, porque milagre só quem faz é Deus. Aí aquela multidão quis exaltar Jesus, dizendo que ele era um grande profeta. Então
Jesus dispensou os apóstolos, mandou que os apóstolos fossem embora. Aí ele sobe para o monte, vai rezar. Depois, de madrugada, ele vem andando sobre as águas para se encontrar lá com os apóstolos. Aí, quando chega lá em Cafarnaum, o povo vai caminhando também, acompanhando a barca, onde estavam os 12 apóstolos. E chegando em Cafarnaum, Jesus começou a discursar sobre o pão da vida. Chegou um ponto que Jesus disse: vocês me procuram porque eu alimentei não pelos sinais que foram feitos. Esforçai-vos não pela comida que perece, mas por aquela que eu darei a vocês, e que será o alimento de vida eterna. E Jesus começa a discursar, falar que ele é o pão do céu, que quem come da carne dele terá a vida eterna e ele ressuscitará no último dia. Aí Jesus diz que comer da carne e do sangue dele, ele permanece na pessoa, e a pessoa, em consequência disso, vai permanecer também nele. E aí, quando Jesus diz que esse alimento é verdadeiramente uma comida e o seu sangue é verdadeiramente a bebida, o que foi que aconteceu? Aquele povo que começou a crer em Jesus começou a desacreditar, e os discípulos, aqui não os apóstolos, os discípulos começam a fazer o questionamento, que é o que está hoje no Evangelho. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E Jesus não volta atrás, não dá explicação e diz que ele o seu corpo é verdadeiramente a comida, a sua carne, e o seu sangue é verdadeiramente a bebida. E aquele povo, junto com os discípulos, eu repito, não os 12 apóstolos, já não andava mais com Jesus. Abandonaram Jesus justamente na hora que Jesus falou da sua presença na Eucaristia. Repito, negar a Eucaristia é negar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É negar o sacerdócio. É negar essa presença de nosso Senhor. Porque quando nós nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, nós passamos a nos alimentar do próprio Deus. E eles negaram. E aqui vai dizer o seguinte: a partir daquele momento, versículo 66, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Abandonaram nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa eu dizer, meus irmãos, mas foi isso que aconteceu com Martim Lutero, que é chamado o cisma do Ocidente. Ou seja, houve uma cisão. Lutero abandonou a Igreja Católica, levou uma multidão, e aí ele já começou a falar da questão da missa, que Jesus não estava presente na Eucaristia, que era uma simbologia e tudo mais. E nós vemos essas consequências hoje dentro do cristianismo. E nós encontramos muitas pessoas que se dizem cristãs, mas elas acreditam não completamente no que o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Graças a Deus, a Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, porque Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E nós estamos agora nessa divisão dentro do cristianismo. Aqueles que dizem ser seguidor de Jesus, mas negam a presença de Jesus na Eucaristia.
sendo que Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem come deste pão e bebe deste sangue jamais morrerá. E aí ele instituiu o sacramento da Eucaristia naquela noite de quinta-feira. Aí nós vemos esse cristianismo dividido. Aí eu pergunto para você: você crê ou não crer na presença de Jesus na Eucaristia? Ou você que é católico está com essa cabeça de protestante, que falam lá de uma ceia que eles fazem, se eu não me engano, é uma vez por mês, pelo menos uma pessoa estava falando para mim, e eu conversando com ela, explicando para ela sobre a presença de Jesus na Eucaristia. E eles têm isso como uma simbologia, não como presença. Você está de qual lado? E aí nós vemos Jesus já decepcionado com esse povo que o abandonou, porque não acreditava na presença dele, na Eucaristia. E Jesus olha para os discípulos e diz: vós também vos quereis ir embora? Vocês também vão embora? Uma vez que eles estão dizendo, quem consegue escutá-lo e começar a murmurar, e Jesus disse: isso vos escandaliza eu dizer para vocês que eu estou presente na Eucaristia? Que isto é meu corpo, isto é meu sangue? Isso vos escandaliza? E eles já não andavam mais com Jesus por causa disso. Então agora Jesus pergunta: e vocês também não vão embora, não? Aí Pedro, que vai estar à frente dos apóstolos, ele é a cabeça, ele diz: a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Falando de uma forma mais popular, Pedro disse assim: se o Senhor falou, está falado. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para dizer que o Senhor não está presente no pão e no vinho? Quem sou eu para dizer que o Senhor não é o pão descido do céu? Quem sou eu? Só tu tens palavra de vida eterna, por isso eu creio. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Aí nessa preparação que Jesus fez, então lá naquela noite de quinta-feira, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, não tinha mais como os discípulos desacreditar. Aqui os discípulos que eu falo são os 12 apóstolos. A quem iríamos nós? Eu fico impressionado quando eu vejo um católico que já tem a plenitude da verdade, abandona a Igreja Católica e vai para o protestantismo. Aí, indo para o protestantismo, começa a negar a presença de Jesus na Eucaristia, nega a confissão, nega a missa, nega o sacerdócio. Ainda tem aqueles que negam o verdadeiro batismo, porque o batismo é um só. Aí rebatizam lá. Vocês estão entendendo? Isso é regredir. O Salmo vai dizer: feliz aquele que na lei de Deus vai progredindo, vai crescendo. Agora, um católico abandona a Igreja Católica para seguir um ensinamento pela metade e depois ficam dizendo que agora eu encontrei Jesus. Como? Agora eu levantei meus braços para Jesus. Como? Se o encontro com Jesus se dá através da evangelização dos apóstolos,
através do batismo. E como eu já falei muitas vezes, você quer um encontro pessoal com Jesus, melhor do que esse, quando você está participando do sacrifício ali da Santa Missa, e o sacerdote, depois de realizar a consagração, aí ele se alimenta do Senhor Jesus, e depois ele desce e diz o corpo de Cristo. Aí você recebe Jesus Cristo dentro de você. Eu pergunto, você quer um encontro pessoal melhor e maior do que esse? Do que você receber Jesus? Eles abandonaram o Senhor, infelizmente. E já não andavam mais com Jesus Cristo, porque aquela palavra, diz eles, era muito dura. Ter que se alimentar do Senhor, da sua carne, e beber do seu sangue era muito duro. Eles diziam, e já não andavam mais com Jesus, abandonaram o Senhor, e abandonaram feio. Está entendendo, meus irmãos? Graças a Deus, eu sou católico, e você pode dizer isso também, graças a Deus, eu sou católico. Graças a Deus nós temos a Santa Missa. Graças a Deus nós temos a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A alma da Igreja Católica é a Santa Missa, porque a Santa Missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e é ali que nós nos alimentamos do seu corpo e bebemos do seu sangue. Muito obrigado, Senhor. Isso é celebrar a Páscoa, é agradecer a Deus. Feliz Páscoa para você que não abandonou nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo contrário se tornou um adorador, que pelo contrário se alimenta do seu corpo, do seu sangue nos finais de semana, ali na missa. Mas tem aqueles que entenderam o valor da Santa Missa, entenderam e participam também durante a semana. E como eu estou falando aqui, beber do sangue do Senhor e alimentar-se da sua carne, antes que você faça aquela pergunta, mas a gente não bebe do sangue do Senhor. Sim, nós cremos, e a igreja ensina, que quando nós nos alimentamos ali da carne do Senhor, é Jesus completo, ali nós estamos nos alimentando também do seu sangue. Jesus está presente na Eucaristia. É nosso Senhor presente no nosso meio. E para medidas mais práticas, não ia dar, imagine uma igreja ali grande, lotada, com mais de 1.000 pessoas, não ia dar, né, para o pessoal beber do cálice, né, ia ter que ser um caldeirão bem grande, e aí ia dar muito problema. Então a igreja, por prudência, ela nos ensina isso aqui. Então, quando você se alimenta ali da carne do Senhor, está se alimentando também do seu sangue. Jesus está presente. E nós cremos nesta verdade. A quem iremos, Senhor? Tu tens